sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. A votação sobre os contos da semana se encerrou ontem à noite e ficamos assim: segundas e quartas, Centauro Branco; terças e quintas, Rafael Kane; e na sexta e sábado, O Portal. Eu espero que vocês gostem da divisão e de mais um dia para o conto de sexta. Eu sei que o mês de dezembro é correria, mas por favor, meus sombrios, abram exceção para essa criadora de conteúdos que faz cada conto com muito carinho para vocês. Assistam os vídeos, participem das estreias e compartilhem. Vamos subir essas visualizações. Eu agradeço desde já a todos. Sobre o conto Centauro Branco, foi o pedido de uma inscrita. Demorou um pouco para ser feito, mas aqui está. E apesar dele ter uma base em Senhor dos Anéis, Harry Potter e um pouco de Alice no País das Maravilhas, ele se passa na atualidade, em nossos dias. Agora chega de papo e vamos pro vídeo. Dysart, uma vila costeira no condado de Fife, na costa leste da Escócia, mistura o charme histórico com a modernidade. As construções de pedra tradicionais, algumas datando de séculos atrás, contrastam com os detalhes modernos que o tempo e a adaptação trouxeram. O porto, coração pulsante da vila, ainda abriga barcos de pesca que balançam ao sabor do Mar do Norte, mas também recebe veleiros e embarcações de recreio de turistas que buscam a tranquilidade do local. As ruas estreitas são iluminadas por postes de luz de design contemporâneo que ainda respeitam o estilo clássico da arquitetura local. Pequenas lojas, cafés e restaurantes alinham-se ao longo das vielas, enquanto os aromas de frutos do mar frescos e café moído se espalham pelo ar. Perto do porto, destacava-se a taverna de Mitra Castifaire, um prédio robusto de pedra cinzenta, com janelas grandes e luzes quentes que atraíam tanto moradores quanto viajantes. Apesar da aparência tradicional, o interior da taverna combinava conforto rústico com um toque contemporâneo. Mesas de madeira envelhecida, bancos acolchoados e luminárias modernas criavam um ambiente convidativo. As paredes estavam decoradas com mapas náuticos antigos, fotos do porto ao longo dos anos e espadas decorativas, que, segundo os boatos, pertenciam à família de Mitra. Mitra era uma figura carismática, reconhecida por sua hospitalidade e por sua capacidade de manter a paz entre seus frequentadores, humanos, mestiços e criaturas puras. Sua presença era tão marcante quanto a própria taverna, com longos cabelos negros divididos em tranças e uma pele cor de canela, tinha uma personalidade que oscilava entre acolhedora e intrigante. Entre os frequentadores mais enigmáticos estava Orofe Eldarion. Embora muitos ali compartilhassem histórias, Orofe era uma exceção, sempre ocultando sua verdadeira aparência por meio de magia. Seus longos cabelos brancos e olhos azuis cintilantes raramente atraíam atenção, pois ele optava por manter-se discreto. Chegava à taverna pontualmente todas as noites, ocupando a mesma mesa no fundo, próximo a uma janela, com vista para o mar, e mergulhava em silêncio, apenas acompanhando o movimento das ondas e o brilho das luzes do porto refletidas na água. Sua rotina era tão regular que até os mais distraídos percebiam sua presença constante e misteriosa. Mitra, curiosa por natureza, nunca deixou de tentar estabelecer uma conexão. Sempre o servia com um sorriso, cumprimentando e soltando palavras sobre o clima,
a movimentação da vila ou mesmo algum boato sobre outros frequentadores. Apesar disso, Orofer nunca lhe respondia. Limitava-se a observá-la com um olhar que parecia tanto vazio quanto atento, como se medisse cada palavra que ela dizia, mas sem julgar. Para Mitra, aquele silêncio podia ser tanto um mistério quanto um desafio. E ainda que ele não falasse, sua presença despertava nela uma curiosidade que ia além do trivial. O som de risadas e conversas misturava-se à música suave que tocava ao fundo, enquanto a vida seguia em Desart. Uma vila que, embora moderna, ainda parecia abrigar segredos tão antigos quanto as próprias rochas que moldavam sua costa. Em um fim de tarde cinzento, quando o céu de Desart estava coberto por nuvens que ameaçavam chuva, Orofer chegou à taverna. O porto próximo era banhado por uma luz dourada enfraquecida, refletida nas águas inquietas pelo vento, enquanto o cheiro de sal e madeira molhada pairava no ar. As ruas estreitas de paralelepípedos, ladeadas por prédios de pedra antigos e marcados pelo tempo, começavam a se encher de luzes artificiais, que se acendiam conforme a noite caía. Quando Orofer cruzou a soleira da porta, o habitual som animado da conversa e risadas foi momentaneamente abafado, como se a presença dele alterasse o fluxo natural do ambiente. Ele parou ali, na entrada, seus olhos brilhantes de um azul cintilante varrendo o salão, com uma expressão que misturava atenção e preocupação. A cena era típica de fim de tarde. Pescadores compartilhando histórias, viajantes relaxando após um longo dia e algumas criaturas disfarçadas entre os humanos, todos se misturando como se fossem iguais. Ao contrário do usual, ele hesitou antes de ir para sua mesa habitual, localizada no canto mais afastado da taverna, próxima a uma janela que oferecia uma vista do porto. Mitra, que estava organizando alguns pedidos no balcão, percebeu sua postura tensa e sentiu a atmosfera ao redor dele mudar. Assim que ele se sentou, ela pegou a caneca de cerveja que ele sempre pedia e foi até sua mesa. "Foi impressão minha ou você procurava por alguém?" perguntou ela, inclinando-se levemente ao colocar a bebida na frente dele. Sua voz era baixa o suficiente para não chamar atenção, mas carregava sua habitual curiosidade. Orofer ergueu o olhar, mas não respondeu. O silêncio dele era quase palpável, como uma barreira que Mitra já conhecia bem. Ela suspirou e, enquanto se preparava para sair, sentiu sua mão ser segurada com firmeza. O toque a fez congelar. Quando ela se virou, encontrou o olhar intenso dele fixado nela, como se quisesse gravar suas feições em sua mente. A voz dele, baixa e carregada de uma urgência incomum, ecoou como um aviso. "Feche sua taverna mais cedo. As ruas de Desart não estão seguras." Mitra ficou imóvel por um instante, absorvendo o significado daquelas palavras. Ela sentia um frio subir pela espinha, mas forçou-se a manter uma expressão calma. Quando ele soltou sua mão, ela perguntou com a sobrancelha arqueada: "E o que há de tão ameaçador assim nas ruas de Desart, para que eu feche cedo? Você vem aqui todos os dias e sabe que a taverna só enche a partir das 10 da noite." O silêncio dele foi como uma resposta não dita. Mitra percebeu o quanto ele apertava a alça da caneca, a tensão evidente em seus dedos. Ele parecia travar uma batalha interna, como se estivesse dividido entre falar ou manter seu segredo. Mitra suspirou e, antes de sair, murmurou: "Terá que fazer melhor que ficar em silêncio, Sr. Eldário." Durante o restante da noite, Mitra percebeu sua inquietação crescente. Em vez de olhar para o mar como sempre fazia, ele manteve a cabeça levemente baixa, observando cada movimento no salão. De tempos em tempos, seus olhos pousavam nela, e ao perceber que ela notara, ele desviava o olhar rapidamente. Aquilo não passou despercebido por Mitra.
Enquanto organizava os pedidos e atendia os clientes, sua mente vagava, tentando decifrar o enigma de Orofe. Desde que ele começara a frequentar a taverna, há 2 anos, ninguém soubera nada além do que seus próprios olhos podiam perceber. Um elfo disfarçado de humano, com uma aparência impecável e misteriosa, com o passado envolto em camadas de silêncio. Desart tinha seus segredos, assim como ele. A residência onde Orofe vivia era uma das mais antigas da vila, uma mansão de pedra em estilo vitoriano, que parecia intocada pelo tempo. A mesma mansão que os fundadores da vila haviam construído. Ele havia vivido isolado ali por décadas, ou séculos, segundo os mais antigos. Sua presença pública coincidia com o período em que Mitra assumira a taverna após a morte de seu pai. A lembrança da morte do pai a fez apertar as mãos brevemente. A polícia declarara o caso inconclusivo, mas ela sabia a verdade. Um Nigraz, um espectro de sombras, fora o responsável. A criatura sugava lembranças, alma e vitalidade, deixando apenas corpos vazios, cascas sem vida. Mitra sabia que aquela ameaça ainda rondava lugares como Desart, habitando o limiar entre os mundos, sempre à espreita. Agora, com as palavras de Orofe ainda ecoando em sua mente, Mitra se perguntava se o que o inquietava teria algo a ver com os mesmos perigos que ceifaram seu pai. Mitra era uma elfa da floresta, sua essência ligada às árvores e ao vento. A cada movimento ela parecia carregar consigo o frescor do mato, como se o aroma das folhas e da terra úmida nunca a abandonassem. Sua natureza livre e destemida já a havia conduzido a inúmeras aventuras, mas também a muitas confusões. Contudo, desde que seu pai se foi, as responsabilidades de administrar a taverna a forçaram a amadurecer. Às vezes, enquanto lavava as canecas ou organizava os suprimentos, ela ria sozinha ao lembrar de sua juventude imprudente. Para os humanos que frequentavam o estabelecimento, Mitra não passava de uma jovem na casa dos 20 anos, com olhos brilhantes e energia contagiante. No entanto, como uma criatura mágica, sua verdadeira idade era muito além da compreensão humana. Um tempo que a tornara sábia aos olhos de sua própria espécie. A noite era animada na taverna, mais cheia que o habitual. O ambiente fervilhava com risadas e conversas, ecoando entre as paredes de madeira, adornadas com objetos antigos. O cheiro de cerveja e comida misturava seu aroma das velas de sebo aromatizadas, criando uma atmosfera acolhedora. Atrás do balcão, Mitra trabalhava sem descanso, enxugando os pratos e canecas com movimentos rápidos e precisos, os ouvidos sempre atentos ao que acontecia ao redor. Foi nesse momento que 2 lenhadores não humanos, porém disfarçados de humanos, entraram. Suas figuras imponentes fizeram a porta ranger ao abrir. Eram ogros, altos e robustos. Suas roupas marcadas por lascas de madeira e manchas de seiva. Eles se sentaram no balcão e começaram a conversar em voz baixa, mas não o suficiente para que Mitra não pudesse ouvir. Enquanto secava os pratos, seus ouvidos captaram o tom grave de um dos ogros. Acharam mais um corpo, Ridley. Dessa vez estava fora da floresta. Mitra ergueu as sobrancelhas discretamente, mas continuou com suas tarefas. Então está saindo da floresta? Ridley perguntou, cruzando os braços sobre o balcão. Se for isso, os humanos também estarão em perigo. Uruk, o outro ogro, coçou a cabeça com ar pensativo. O ancião acha que ele não está caçando humanos. Até agora, só não-humanos foram mortos. Ridley inclinou-se para a frente, com o rosto endurecido. Por que só não-humanos? O que ele tem contra nós? Sempre vivemos em paz e nunca nem nos aproximamos do domínio dele. As regras sempre foram respeitadas. Não entendo esses ataques. Nem os anciões, Ridley, disse Uruk, balançando a cabeça. Nem mesmo os mais sábios de Desart sabem explicar.
Só nos resta nos mantermos seguros e evitar a floresta. Mitra sentiu um aperto no peito enquanto as palavras ecoavam em sua mente. Algo em seu instinto dizia que aquilo não era coincidência. As palavras de Orofe voltaram à tona, e ela começou a ligar os fatos. Um mau pressentimento a tomou. Porém, o salão estava cheio, e a noite prometia ser longa. A maioria dos clientes não pareciam se importar com nada além de suas bebidas e conversas. Mitra sabia que não conseguiria fechar a taverna antes da meia-noite. Depois disso, ainda teria que limpar tudo para o dia seguinte. Enquanto a noite avançava, lá fora, a brisa que vinha do mar começou a esfriar. E uma bruma espessa começou a se espalhar pelas ruas de Desart, serpenteando por entre os becos e vielas. O porto, geralmente visível da janela da taverna, agora estava envolto por uma névoa fantasmagórica. Dentro da taverna, o calor humano fazia contraste com o frio lá fora. Mas Mitra não pôde ignorar o súbito silêncio que parecia cair sobre as ruas além da porta. Entre as sombras da névoa, algo surgiu. Uma figura alta de quase 3 metros de altura movia-se lentamente, sua presença quase imperceptível em meio à bruma. O espectro vestia um manto negro e rasgado, com um capuz que ocultava parcialmente seu rosto. Suas feições, ou o que restava delas, eram terríveis. Cavidades vazias onde deveriam estar os olhos, uma boca que era apenas um abismo negro, e uma pele acinzentada que parecia estar em decomposição. Um frio intenso acompanhava a criatura, e um odor pútrido se espalhava ao seu redor, como a morte em forma física. Era um Nigraz. A criatura vagava em busca de sua próxima vítima. Seu beijo era a sentença final. Sugava a alma, as memórias e a essência vital, deixando para trás apenas um corpo vazio, um invólucro sem propósito. A névoa parecia dançar ao seu redor, como se a própria natureza temesse seu toque. Dentro da taverna, Mitra sentiu uma inquietação inexplicável. Seus sentidos de elfa captaram algo além do que os humanos ao seu redor poderiam perceber. Ela parou por um instante, o pano de prato ainda em mãos, enquanto um calafrio subia por sua espinha. Lá fora, Desart não era mais um lugar seguro. Mitra estava terminando de limpar a taverna. O silêncio noturno envolvia o lugar, quebrado apenas pelo ruído abafado de pratos sendo empilhados e o som distante do vento soprando lá fora. Naquela noite, Orofe saiu mais tarde que o habitual, permanecendo sentado em um canto da taverna enquanto Mitra terminava suas tarefas. Ela percebeu que ele parecia distraído, talvez preocupado, mas não disse nada. Quando finalmente se levantou, deixando o pagamento da cerveja embaixo da caneca, Mitra sentiu um aperto no peito. Havia algo estranho na forma como ele hesitou antes de sair. Como se quisesse dizer algo, mas preferisse guardar para si. Ela respirou fundo e tentou afastar a inquietação. Se ele acha que não sei me cuidar, está enganado, pensou. Mitra conhecia alguns feitiços antigos e portava um amuleto poderoso, presente de seu pai, que poderia invocar magia defensiva se necessário. Ainda assim, o temor que sentia era mais profundo, mais visceral. Os fragmentos da conversa dos ogros ainda ecoavam em sua mente. Os corpos, só não humanos. Por quê? E agora, com a imagem do corpo sem vida de seu pai ressurgindo em sua memória, encontrado em uma viela próxima ao porto, tão perto da taverna, seu coração parecia pulsar mais rápido a cada segundo. Quando terminou de arrumar tudo, Mitra apagou as luzes. Ficou alguns instantes parada à porta, seus olhos se acostumando à escuridão. Mentalmente traçou o caminho até sua casa, não muito longe dali. Se fosse rápida, em 10 minutos estaria segura, aquecida pela lareira que deixava preparada antes de sair para trabalhar. Com uma última inspiração, abriu a porta.
A visão do lado de fora a pegou de surpresa. Uma bruma espessa havia se formado, tão densa que mal se podia enxergar a poucos metros. O ar estava úmido e gelado, e um silêncio inquietante pairava, interrompido apenas por sussurros distantes, indistintos e etéreos. Mitra sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem. Seu plano de chegar rapidamente em casa parecia menos seguro agora, mas ela apertou o passo, tentando ignorar a sensação de que algo a observava. As ruas de Desarte, geralmente tranquila àquela hora, estavam desertas. Apenas a luz bruxuleante de alguns postes iluminava fracamente o caminho, mas mesmo essas luzes pareciam sufocadas pela bruma. Quando já estava a certa distância da taverna, sentia um frio mortal percorrer seu corpo, tão intenso que conseguia ver sua respiração formando nuvens diante dela e misturando-se à névoa. Mitra parou. Seu coração disparava e seus instintos gritavam que não estava sozinha. Ela estendeu a mão e segurou seu amuleto, uma pequena peça talhada em madeira e prata que começou a crescer em suas mãos, como raízes que se expandem pela terra. O amuleto transformou-se em um cajado, resistente e pulsante com energia mágica. Mitra apertou o cabo com força e ergueu a voz em sua língua ancestral. Uma sombra se move no escuro, que sua presença se revele, que você se mostre agora. Ao bater o cajado no chão, uma luz intensa se espalhou ao redor. A bruma foi dissipada por um momento, mas logo retornou, ainda mais espessa e sufocante. O frio ficou mais cortante, fazendo seus ossos estremecerem. Mitra apertou os dentes e repetiu o feitiço, dessa vez com mais força e determinação. Uma sombra se move no escuro, que sua presença se revele, que você se mostre agora. Quando o cajado atingiu o chão novamente, a luz emergiu com mais intensidade, rasgando a névoa como se fosse um véu. Por um instante tudo ficou claro, revelando a silhueta imponente de uma criatura a 10 metros de distância. O Nigraz. A criatura era ainda mais aterrorizante do que Mitra havia imaginado. Alta, com cerca de 3 metros, sua figura era encoberta por um manto negro rasgado que parecia flutuar mesmo na ausência de vento. Seu rosto era uma máscara de terror, olhos com cavidades vazias, uma boca que se abria para o vazio e pele decrépita, acinzentada como se estivesse em decomposição. O espectro soltou um grito etéreo e estridente. Um som que parecia atravessar o tecido da realidade, ecoando pelas ruas desertas e paralisando Mitra. A luz desapareceu tão rapidamente quanto veio, e a bruma retornou agora mais fria e espessa. Partículas de gelo começaram a se formar na pele de Mitra, congelando o ar ao seu redor. O Nigraz avançou, sua presença imponente dominando o ambiente. Seus olhos vazios pareciam penetrar a alma de Mitra, e ela sentiu seu corpo ficar rígido, incapaz de se mover. Quando a criatura estendeu sua mão descarnada, aproximando-se lentamente, Mitra percebeu com terror crescente que o beijo mortal do espectro estava próximo.